as pessoas vêm muitas vezes aqui a gente defender, né, a ortodoxia, e vem com uma espécie de soberba, ou de arrogância a intelectual, eu chamaria assim, como a desprezar o pensamento ortodoxo. Esses fundamentalistas, né? Como se o que estuda a Bíblia de modo mais literal, lógico, não totalmente literal, porque você não vai pegar tudo na Bíblia literal, né? A besta, por exemplo, a besta do Apocalipse, não é um monstro. A besta que surgiu do mar, lógico que não é um monstro de verdade. Oh, tipo aqueles que lutavam com o Ultraman, né? Lembra do Ultraman? Aqueles monstros que lutavam com o Spectrum-Man, lembra do Spectrum-Man? Né? Não, não é esses monstros que nós estamos falando. Né? Eu estou falando, a besta do Apocalipse, é lógico que é um sentido figurado. Todo ortodoxo vai para a faculdade, lá nós estudamos, né? Hermenêutica, né? Nós estudamos como fazer uma boa exegese do texto. Nós estudamos crítica histórica também, crítica textual, né? Então nós temos essas coisas lá, nós não somos bitolados. A questão não é que a gente leva tudo ao pé da letra ou tudo é literal, mas nós sabemos o que é figura de linguagem na Bíblia, o que é temporal, ou seja, que é costume e cultura que já ficou para trás e agora mudou. A gente sabe disso. A gente sabe o que é uma teologia narrativa, o que é uma teologia normativa, tá? Um texto normativo, um texto descritivo. A gente sabe, por exemplo, diferenciar essas coisas, né? A gente sabe o que é uma metáfora, o que é um símbolo bíblico. Então, veja bem, essa acusação de que os fundamentalistas lê tudo ao pé da letra, bababá, é balela. Isso aí é conversa para boi dormir. Não é assim. É que a gente preserva os fundamentos que são necessários para a fé genuína, ok? Nós jamais vamos admitir que o milagre seja mito. Nós jamais vamos admitir que Jesus não voltará literalmente. Nós jamais vamos admitir um pecado que já é condenado no Novo Testamento, certo? E que, à luz do Novo Testamento, porque a gente não vai ler só o Antigo Testamento, porque a gente sabe que se a gente ficar lendo só o Antigo Testamento, a gente já vai encontrar ali coisas que Jesus lá na frente mudou. Jesus alterou a situação. Então, Cristo é o centro de todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Então, a gente vai ler o Antigo Testamento à luz do Novo. É o Novo Testamento que vai habilitar o Antigo Testamento, mostrando o que é que ficou, o que é que foi preservado e o que é que foi retirado. Ok? Então, a partir de Cristo. E quando eu vejo os apóstolos que foram levantados pelo próprio Cristo ensinando, eu tenho que manter-me firme nas doutrinas dos apóstolos, quando for doutrina e não quando for costume, tá? Porque os apóstolos também trabalharam coisas que estavam ligadas aos seus costumes, né? Uma mulher, por exemplo, não poder falar na igreja, né? Se fosse assim, imagina a Assembleia de Deus, né? E outras igrejas que são mais rígidas até nesse sentido, ou as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas mais tradicionais. Se fosse assim, imagine só, mesmo sendo ortodoxas essas igrejas, né, tendo os fundamentos da fé intactos, não permitiriam ter professoras de escola bíblica dominical, não teriam, porque a escola bíblica dominical é uma mulher, muitas vezes, ensinando para uma classe, né, de adultos, até de jovens, e a mulher está dentro da igreja ensinando a Bíblia. Nós não teríamos palestrantes, muitas vezes nós ouvimos as irmãs pregando, inclusive lá na Batista Fraternidade, temos também as irmãs que pregam, né? Pregam para nós ficamos sentados ouvindo a palavra, né? Nós temos missionárias. Então, se fosse os fundamentalistas radicais, né, como os progressistas nos acusam de ser, sabe o que ia acontecer? Nós não teríamos nem missionárias, nem professores de escola bíblica dominical, muito menos pregadoras. Mas nós temos. A única coisa que as igrejas mantêm dentro do aspecto ortodoxo é de não ordenar mulheres ao ministério pastoral, que é
a ideia de liderar a igreja. O pastor é líder, os pastores compõem a liderança máxima da igreja, ok? Então, por esse motivo, nós não ordenamos as mulheres por uma questão de princípio, tá? Mas as mulheres falam na igreja. Se você fosse pegar o pé da letra, Paulo dizendo as mulheres não falem na igreja, nós não teríamos essas irmãs atuando dentro da igreja. Então, eu acho que já deu, né? Acho que já ficou bem claro, né, para nós o que é o ortodoxia, né, e que quando o pessoal vem criticar os ortodoxos, chamando eles de fundamentalistas radicais, eles são desonestos na sua crítica, ok? Que isso fique muito claro. Eu vou mostrar para você, por exemplo, um vídeo, né, onde o pastor Ed Renekiewicz, ele faz uma crítica, vou pôr um vídeo agora, desonesta. É uma crítica desonesta, tá? Quando ele diz que a igreja ainda continua matando homossexuais porque leva o texto ao pé da letra, continua matando, machucando ou permitindo mulheres serem afligidas, né, por uma leitura fundamentalista, então por isso precisa atualizar a Bíblia. Ele fala mais algumas coisas lá que daqui a pouco eu comento. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo. Vai ajudar a gente. Eu quero que você dê uma olhadinha nesse vídeo agora. Olha, isso é desonesto. Isso aí que ele tá falando é desonesto. E eu vou explicar por quê. Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, é. Eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. Sim. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano. Sim. Sabe? É o mesmo fenômeno que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, Sim. comparando com Paulo Gustavo. Bom, vocês viram aí. Isso aí é um absurdo, tá? Por quê? E eu estou falando aqui do pastor Ed porque ele é um batista que está numa igreja com mais de 80 anos de história, que é a IBAB. Tem uma história ali de pastores ortodoxos sérios que passaram ali antes dele. Então deve um respeito histórico à denominação, que é mais antiga que o próprio Ed. Eu sou batista também, ok? E para que não haja confusão, né, entre os batistas, é necessário as pessoas que assistem o vídeo entenderem que nem todos os batistas são liberais ou progressistas. Tem ainda batistas ortodoxos. Então eu pus esse vídeo aí pro Ed, aliás, do Ed Renekiewicz, e não é para atingir o Ed, tá? É que é uma figura pública. Ele é uma figura pública e então ele vai e fala o que pensa. Né? Então nós também estamos aqui falando o que pensamos. E não é para atacar o Ed pessoalmente, mas é para mostrar para a igreja, tá? E para as pessoas que os batistas não são todos iguais, nem os pastores batistas pensam assim. Inclusive que ele foi expulso, né, da ordem dos pastores batistas da Convenção Batista Brasileira. Né? Lógico, existem várias convenções, né? Nós não fazemos parte dessa Convenção Batista Brasileira, tá? Mas lá na ordem dos pastores batistas da Convenção Batista Brasileira, ele foi convidado a se retirar porque suas ideias não estão batendo com a ortodoxia, né, da igreja, tá bom? Bom, mas esse vídeo que você acabou vendo, você viu o que ele falou?
Se eu não atualizar a Bíblia, vão continuar matando homossexual, continuar matando mulher, continuar tendo escravidão, legalizando isso, legalizando aquilo. E aí eu faço uma pergunta. Qual Assembleia de Deus? Qual Assembleia de Deus? Uma das mais rígidas. Igreja rígida. Tá? Rígida nos costumes lá naquela Assembleia de Deus. Não todas, mas essa aí que eu tô falando é rígida nos costumes. Eu tô falando dessas igrejas rígidas aí. Aí nós temos a Deus Amor, que segue a mesma linha, nós temos, enfim, né, outras. Então, eu vou pegar essas mais rígidas aí, que chegam a ponto até de proibir o menino de jogar bola, futebol. Porque senão é exclusão, está em pecado de desobediência e rebeldia. Qual foi a Assembleia de Deus Belém Pará, mais rígida, por exemplo, que mandou matar uma mulher? Ou que mandou o marido bater na mulher? Ou que permitiu o marido bater na mulher? Sem fazer nada, sem falar nada? Qual é a igreja que manda espancar o homossexual na rua, matar? E quantos crentes vocês viram fazer isso aí? Qual a igreja? O Ed fala essas coisas aí como se qualquer um que é ortodoxo e lê a Bíblia de forma mais conservadora fossem pessoas ou líderes ou igrejas que apoiam esse tipo de coisa, que apoiam a violência contra mulheres, homossexuais, né? E apoiam escravidão. E isso que o Ed fala é uma falácia, cara. Não tem. Se ele vier aqui e falar, olha, 5 igrejas da Assembleia de Deus estão mantendo cativeiro, ou seus membros apoiam a escravidão, eles têm escravos nas suas fazendas lá, e aí o pastor acha, que tá certinho, e aí a denominação concorda. A liderança, a cúpula da denominação apoia. Ed, não tem. Não existe. Tá vendo? É uma construção que quando fala isso pro mundo, como é que o mundo começa a ver a gente? Quando o Ed vai lá, porque o Ed vai em tudo quanto é programa, né? Ele vai em um monte de podcast do mundo, ele vai de igreja também. Mas ele vai lá nos podcasts do secular, né? Assim, do mundão. Até aí tudo bem, né? Qualquer um pode ir, mas quando vai lá, ele vai nos eventos, nos congressos, em qualquer lugar e começa a falar que existe uma igreja fundamentalista, que lê a Bíblia de forma literal. Isso tem que acabar, precisamos atualizar essa leitura. Senão, ele disse, senão mulheres continuarão sofrendo. Onde está o veneno? Quer dizer que as igrejas, todas as igrejas ortodoxas, que não leem a Bíblia de forma progressista, liberal, mas preserva a ortodoxia e os fundamentos da fé ortodoxos históricos, aprovam o sofrimento da mulher na mão do marido. Os maltratos das mulheres, é isso? Porque nas entrelinhas, Ed, é isso que você dá a entender quando você vai lá falar esse monte de coisa que você falou nesse vídeo aí, que inclusive é um vídeo que ele gravou num podcast pro mundo. Vê lá o número de visualização que tem. Entra lá no YouTube e olha pra você ver. Nós passamos a ser vistos como os maldosos, os homens que praticam o mal, a religião tóxica. E é uma mentira. Isso aí eu posso afirmar, mentira. Se tiver um ou outro que faz isso aí, é isolado. E vamos lá, né? Para bater em mulher não precisa ser ortodoxo, né? Tem cristão aí que defende um monte de coisinha liberal e é um carrasco em casa. Isso aí vai de índole de pessoa. E que a cúpula da igreja, se souber disso, seja ela ortodoxa ou liberal, seja o que for, ela precisa chamar para uma conversa para parar com esse tipo de coisa ou denunciar imediatamente. Denunciar porque é crime. É crime. Tá ok? Então, nenhuma igreja vai aprovar, nenhuma igreja fundamentalista, ortodoxa, o que vocês quiserem dizer, vai aprovar que um homem maltrate, espanque, escravize sua mulher, ou que a igreja cometa homofobia, agredindo homossexuais, matando homossexuais. A igreja é contra morte de qualquer pessoa que seja, porque todos foram criados por Deus. Ok? A igreja preserva pela vida, inclusive a igreja ortodoxa,
aliás, a igreja ortodoxa não, a igreja, todas as igrejas evangélicas ou católicas que abraçam a ortodoxia da fé cristã histórica, os seus fundamentos, naquilo que convergem, todas elas defendem inclusive a vida do bebê, são contra aborto, a escravidão de pessoas. Então, essas coisas aí que eu ouvi no vídeo me dão náuseas. E eu lamento muito pelo que se tornou Pastor Ed. Então, quando alguém vê assim, você está fazendo crítica ao Ed. O Ed faz crítica aos ortodoxos todas as vezes que ele vai no podcast. E isso me inclui minha igreja, inclui nosso pensamento teológico. Daqui a pouco o mundo vai olhar para a gente e vai falar, o problema do mundo são os cristãos que lê a Bíblia literal. O problema do mundo, do mundo inteiro, a morte dos homossexuais, o problema da escravidão, o problema de mulheres espancadas é da igreja liberal, da igreja que faz leitura ortodoxa, fundamentalista da Bíblia, e não sei o quê. Isso aí é perigoso. E é uma mentira isso aí. Porque não existe, cara. Nenhuma igreja aprova violência. Lá atrás, se você falar de século XIX, de século XVIII, se você falar do século XV, XVI, aí sim. Mas aí era uma outra sociedade, que tinha uma outra leitura de mundo. Era uma outra coisa, pessoal. Tá? Existiam relações diferentes. Houve erros em nome de Deus com homens que nunca estudaram teologia. Houve sim aprovação ou silêncio da igreja, tanto católica quanto protestante, em abusos ou erros terríveis, que foram cometidos por governos, pelo Estado, e a igreja se omitiu. Isso aconteceu na história. Não que os crentes concordaram, mas a cúpula da igreja se omitiu. Na Alemanha, por exemplo, igrejas católicas e protestantes se calaram diante dos abusos de Hitler, quando perseguia judeus ou descendentes de judeus. A igreja ficou com medo de ser perseguida, se calou. Aí a gente tem até o Dietrich Bonhoeffer, que é considerado não só um teólogo, ele era um pastor, não só considerado um pastor e um teólogo, como se tornou também um mártir, porque ele denunciou isso, ele lutou contra isso e acabou sendo executado pelos nazistas. Então, assim, a igreja errou e erra às vezes com algumas coisas. Mas não é por conta de uma leitura fundamentalista. Tá? Aí são outros interesses. Não tem nada a ver com a leitura fundamentalista. Esses são outros interesses. Assim como aqueles teólogos da teologia da teologia da prosperidade, como essas igrejas, muitas neopentecostais fazem, pegam a Bíblia, distorcem os textos para pegar dinheiro do povo, com a sua teologia danosa e totalmente fora do contexto ortodoxo, do método de interpretação correto, de uma hermenêutica correta das Escrituras. Então, você pode usar a Bíblia se você quiser. Bom? Mas aí, acusar. Usa pelo que você quiser, mas distorcendo. Inclusive, Ed, se quiser liberar casamento de homem com homem, pode também, mas porque quer, não porque a Bíblia aprova. Tá? A Bíblia continua condenando esta união. Homem com homem, mulher com mulher, foge dos padrões divinos. Tá? Agora, a Bíblia também é contra a violência, é contra a agressão, ela é a favor do amor pela vida. Portanto, nós devemos amar todos os homossexuais, não odiá-los, mas amá-los dizendo a verdade. Não há bênção para uma união homoafetiva, porque a palavra de Deus não nos permite isso. Ponto final. Bom, eu vou parar por aqui. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, sou teólogo de formação. Obrigado por você assistir até aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha com pessoas. E você que está inscrito, muito obrigado, continue conosco.
né? Lógico que nem sempre eu vou agradar a todos, nem sempre todos vão concordar comigo, faz parte. Mas saiba de uma coisa, nós amamos a Cristo e nós não queremos uma teologia que faz mal para a fé das pessoas. Nosso intuito aqui é ter uma degustação teológica com responsabilidade, sempre prisando pela ortodoxia cristã histórica teológica, tá bom? É isso. Se alguém quiser chamar de fundamentalista, fique à vontade. Não tem problema não, mas saiba separar as coisas, tá bom? E obrigado, tá, de estar conosco. Aos inscritos, muito obrigado. Eu vou deixar agora o endereço da igreja, tá? E uma dica, algumas dicas de uma faculdade teológica, né? Que é muito boa para mim, eu penso assim, né? Me formei lá. E também uma dica de um curso livre de teologia, caso você prefira, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, tá? E tem mais vídeos no canal, procura lá. Deus te abençoe. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista,
fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos e os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.